Saudações, caros estudantes e entusiastas em eletrônica. Aqui fala o engenheiro Edson, dando continuidade à aula de circuitos combinatórios da cadeira de eletrônica digital. Neste vídeo vamos falar sobre os circuitos de saídas múltiplas e perceber quando é que nós podemos implementar tais circuitos. Os circuitos de saídas múltiplas geralmente podem ser encontrados quando, por exemplo, nós temos várias funções lógicas ou mais de duas funções ou mais de uma função lógica a concorrer para as mesmas entradas, ou seja, temos duas a três, quatro acima disso de funções lógicas a concorrer para um número fixo e igual de literais lógicos. Nessa situação, nós implementamos todas as funções no mesmo circuito, em vez de implementar cada uma das funções em um circuito separado, podendo desta forma reaproveitar os recursos das funções anteriores. Vamos tomar o seguinte exemplo desta tabela de verdades, onde temos os literais A, B, C, que manifestam as saídas F1, F2 e F3, ou seja, as saídas F1, F2 e F3 são funções lógicas que dependem das variáveis ou literais A, B, C e D. Nesta tabela de verdades, nós extraímos todas as funções em forma de minitermos, onde temos a função F1, F2 e F3 representada nestas expressões. Após a sua extração ou após a extração das funções, não vamos simplificar para ver o que vai acontecer se nós implementarmos esta função a partir dos nossos circuitos lógicos ou portas lógicas. Temos então assim a nossa função implementada, ou seja, temos a função F1, F2 e F3. Temos a função F1, que é representada por este circuito aqui, a função F2, que é representada pelo segundo circuito, e a função F3, que é representada por esta parte do circuito. Como podemos ver, todas estas funções apresentam ou dependem das variáveis A, B e C. Em outras palavras, nós criamos um único circuito aproveitando as variáveis A, B e C das nossas entradas, neste caso. Contudo, nós ainda podemos simplificar mais esse circuito. Como? Se nós olharmos para as nossas funções iniciais, conseguimos ver que, por exemplo, a função F1 e F3 partilham os mesmos minitermos. Isto também é representado aqui na nossa expressão. Conseguimos ver que temos aqui o minitermo 8. Conseguimos ver que temos aqui o minitermo 8 e o minitermo 8 na nossa função F3 também. Quando isto acontece, nós podemos ainda implementar ou simplificar a nossa função de modo a reaproveitar os diferentes minitermos das funções anteriores. Este circuito, neste caso, pode ainda ser simplificado gerando este circuito da figura 4.11. Ou seja, nós reaproveitamos diferentes nós reapresentamos diferentes pontos do nosso circuito para implementar nas diferentes partes da nossa função. Como todos sabemos, em todas as vantagens existem desvantagens. Uma das desvantagens desta forma de simplificação é que nós aumentamos o número de
podemos assim dizer, o número de etapas de decisão no nosso circuito. O que é isso de etapas ou níveis de decisão? Se nós olharmos para o nosso circuito inicial, nós conseguimos ver que para as nossas funções, para as nossas entradas, quando elas são combinadas, passam por uma etapa ou um nível de decisão, que é formado por estas portas lógicas aqui, e o segundo nível de decisão, que é formado por estas portas lógicas aqui. Só que quando nós reaproveitamos os níveis os nossos minitermos, conseguimos ver que acrescentamos níveis de decisão. Agora temos um nível formado por estas portas, o segundo nível aqui e o terceiro nível aqui. Isto gera o que nós chamamos de tempo, ou seja, aumenta o que nós chamamos de tempo de propagação ou atraso de propagação nos nossos circuitos lógicos. Este tempo ou atraso de propagação em certos momentos não é ou pode não ser considerado, só que quando falamos de circuitos que trabalham a muito altas frequências e precisam de tempos de propagação muito curtos, ele já tem o seu efeito. Outra situação que pode gerar este atraso de propagação e é uma desvantagem é o seguinte: vamos supor que, por exemplo, como nós sabemos em relação aos circuitos lógicos, idealmente, quando nós temos as nossas entradas, temos logo a nossa saída no mesmo instante t. Só que o aumento dos níveis de decisão aumenta, neste caso, o nível de ou atraso de propagação da nossa informação, fazendo com que o que nós temos na saída não vai ser exatamente resultante do instante t da nossa entrada. Ou seja, teremos um certo tempo para que a nossa informação seja propagada, seja decidida e chegue até a função final ou a nossa saída. Bem, para este vídeo é tudo. Conseguimos ver o que é isso de entradas múltiplas. Mas antes de terminar, gostaria de mencionar algo que ainda não foi manipulado, que é em relação a os fan-ins e fan-outs. Para nós sabermos o que é isso de fan-in e fan-out, foi necessário primeiro explicar o que é isso de circuitos com saídas múltiplas. Geralmente, o nosso fan-in e fan-out representa quanto é que uma porta lógica pode drenar e quanto é que, ou seja, na sua saída, e quanto é que uma porta lógica pode receber para considerar como nível lógico 1 ou 0. Quando nós começamos a aumentar os nossos níveis de decisão, ou quando nós começamos a acrescentar os níveis de decisão nos circuitos lógicos, o que incrementa o tempo de atraso de propagação, nós temos, por exemplo, vamos olhar essa situação, temos, por exemplo, esta porta AND a drenar para duas portas AND a sua saída. Nas folhas de dado dos diferentes circuitos lógicos existe um limite, porque, como nós sabemos, os níveis lógicos são gerados por ter níveis de tensão, níveis de corrente. Então, se tivermos um número excessivo de portas a serem ligadas a uma saída, em certos momentos, se esta porta AND não conseguir drenar o suficiente para as portas a ela ligadas, nós teremos erros durante a propagação, ou seja, não teremos níveis lógicos a serem considerados. Isso tanto na saída, ou seja, fan-out, como na entrada, caso o nível lógico não for considerado. Então, este era o último conceito em relação ao que é fan-in e fan-out. Obrigado pela vossa atenção. Não se esqueçam de